Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andréa Brites, Método Good Vibes, parte 5. O Livro de Ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. Olá, como estão vocês? Vamos dar continuidade à leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje vamos continuar na parte da introdução. Trataremos hoje da parte da Idade Média, as pessoas que utilizaram os preceitos de Saint-Germain durante suas vidas e como elas foram prósperas. Hoje, no texto da Idade Média, vamos falar de Musa I. Musa I, mais conhecido como Mansa Musa, chegou ao trono do rico Império de Mali em 1312. Os imperadores eram figuras bastante obscuras fora da África Ocidental, mas a Raj religiosa de Musa, em 1324, traria grande atenção para a riqueza e extravagância de suas terras. A comitiva que viajou com Musa inclui 60.000 homens, além de 12.000 funcionários, 500 dos quais marcharam antes dele vestidos com túnicas de seda e carregando bastões dourados. Havia 80 camelos no trem que levavam de 50 a 300 libras em pó de ouro. Musa gastou tanto ouro, particularmente no Egito, que o preço desse raro metal ficou desvalorizado e causou a devastação da economia egípcia por vários anos. Mansa Musa teria sido homem muito piedoso e generoso com as pessoas comuns em seus raj, de modo que os cidadãos de cidades como Cairo, Meca e Bagdá criaram contos sobre a sua vida, sua visita, que foram passados por gerações e gerações. Uma outra pessoa da Idade Média, também conhecida, é Alan Rufus, um companheiro de Guilherme I de Inglaterra. Durante a invasão normanda da Grã-Bretanha, Alan Rufus, que também é conhecido como Alain de Rouge ou Alain o Vermelho, recebeu cerca de 1.000 quilômetros quadrados em concessões de terras, como recompensa por sua lealdade. Sua propriedade se estendia ao longo de Yorkshire, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Northamptonshire e Londres, totalizando cerca de 11.000 libras esterlinas no momento de sua morte em 1093. Isso faria dele a pessoa mais rica de toda a história das Ilhas Britânicas. Sua fortuna foi estimada como algo equivalente a 81,33 bilhões de libras ajustados a valores de 2007. Aaron Lincoln foi uma outra pessoa. Aaron Lincoln foi um investidor financeiro anglo-judeu que viveu no século XII. Disse que ele foi a pessoa mais rica do seu tempo e que sua fortuna ultrapassava a do rei Henrique II da Inglaterra. Um outro grupo foi a família Médici. A família Médici da República Florentina era uma das famílias nobres mais ilustres da história europeia, e os detentores hereditários dos títulos de Grão-Duque da Toscana, Duque da Florença, Duque de Urbino. Outros membros da família tinham cargos singularmente importantes, como o Papa Clemente VII, o Papa Leão X, Hipólito de Médici e Catarina de Médici, rainha da França, esposa de Henrique II, que tinha uma amante igualmente famosa em Diane de Poitiers, que era distintamente relacionado com Catarina, e Maria de Médici, rainha da França e de Navarra. João de Bitche de Médici fundou a família e apoiou o retorno do papado a Roma, o que ocorreu em 1410.
Ele foi recompensado por seus esforços com o cargo de banqueiro pessoal para o papado. Vários contratos fiscais e minas de alume, o que estabeleceu e consolidou firmemente a sua fortuna e a influência política da família. Seu filho Cosme de Médici iria expandir o banco, permitindo que a fortuna da família chegasse a 122.669 florins florentinos em 1457, que equivale a cerca de 22,4 milhões de dólares em 2012. A influência de Cosme se tornou tão grande que ele agia como governante de fato de Florença, apesar de não ter qualquer cargo eletivo. No entanto, registros de impostos da cidade de 1481 mostram que a fortuna da família havia caído para 57.930 florins sob a administração de Lourenço de Médici, que era melhor como político e diplomata do que como banqueiro. Então, vamos continuar a leitura agora com a Era Moderna. Como exemplo de pessoas que utilizaram os preceitos do Livro de Ouro, nós temos Jacob Fugger. Jacob Fugger, em alemão, Jacob Fugger, em março de 1459, viveu entre março de 1459 e 30 de dezembro de 1525. Também conhecido como Jacob Fugger, o Rico, foi um banqueiro, comerciante e membro da família de banqueiros Fugger da Alemanha. Ele monopolizava o comércio de seda e de cobre na Europa e era o principal financiador e credor do imperador Carlos V. Seu sobrinho era rico banqueiro, Anton Fugger, e quem legou seus bens após a sua morte. Esta herança foi a cerca de 2,1 milhões de florins, 7.000 quilos de ouro, cerca de 438 milhões de dólares, e suas propriedades remanescentes. Uma outra pessoa que podemos considerar é Hessen. Hessen viveu entre 1746, foi um oficial manchu da dinastia Qing, um dos favoritos do imperador Qinglong e uma das pessoas mais ricas da história da China moderna. Após sua morte em 1799, sua propriedade total era estimada em cerca de 1,1 bilhões de taels, medida chinesa, de prata, a aproximadamente 42 bilhões de dólares, com base nos preços da prata em 2011. A riqueza de Hessen, que era equivalente à receita de 15 anos do governo imperial dos Qing, incluía 3.000 quartos em suas propriedades e mansões, 8.000 hectares, ou seja, 32 quilômetros quadrados de terra, 42 agências bancárias, 60.000 taels de ouro com liga de cobre, 100 grandes lingotes de ouro, 56.600 lingotes de prata, 9 milhões de pequenos lingotes de prata, 58.000 libras em moedas estrangeiras, 1.500.000 moedas de cobre, 230 pulseiras de pérola, cada pérola comparável a um tamanho de grandes cerejas, 100 grandes pérolas, cada um do tamanho de um damasco, 10 grandes cristais de rubis, 40 grandes cristais de safira, 40 utensílios sólidos de prata, 40 utensílios sólidos de ouro, várias peles de animais das mais variadas espécies, 11 pedras de coral, cada uma com mais de 1 metro de altura, 14.300 peças de seda fina, 7.000 conjuntos de roupas finas para 4 estações de ano, 361.000 vasos e embarcações de bronze e estanho, 100.000 vasos de porcelana feitos por grandes mestres,
24 camas ricamente decoradas com ouro maciço, cada uma com 8 tipos diferentes de pedras preciosas incrustadas. 460 relógios europeus de alta qualidade, 606 funcionários e, por fim, 600 mulheres em seu harém. Já na era contemporânea, podemos citar a família Rothschild. A riqueza da família alemã Rothschild, no seu auge durante os meados dos séculos XIX, é estimada em termos atuais na casa das centenas de bilhões de dólares, ou até mesmo na casa de trilhões de dólares. J. P. Morgan, uma outra pessoa dessa era. J. P. Morgan herdou a riqueza de seu pai, um homem de negócio líder em seu tempo. Morgan começou a fazer fortuna na mesma era industrial de nomes como Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie e pelo negócio de consolidação de interesses, JP queria fazer seu nome e fez uma grande aposta em tecnologia revolucionária, a eletricidade. Através de uma parceria com Thomas Edison, Morgan apoiou projetos para levar a eletricidade a Nova York, usando corrente contínua. O suplente de Edison, Nikola Tesla, um, no entanto, defendia a tecnologia da corrente alternada, AC, que se mostrou mais eficaz na transmissão de longas distâncias. Isso foi trazido ao mercado por Westinghouse Electric Corporation. Morgan, porém, astutamente intimidou a Westinghouse a entregar os direitos a AC para a JP Morgan General Electric, o que levou a empresa a crescer rapidamente. Morgan, em seguida, continuou a ramificar seus interesses de olho no império do aço de Carnegie. O portfólio de Morgan incluía ferrovias, siderúrgicas e minas, mas a melhor empresa integrada ao seu complexo industrial foi a Carnegie Steam Company, que resultou na criação da US Steel. Uma outra pessoa que podemos citar é John Jacob Astor. Depois de imigrar para os Estados Unidos, John Jacob Astor começou a comercializar peles e mais tarde entrou no mercado imobiliário e de ópio. Em 1800, a sua riqueza nominal é estimada em torno de 250 mil dólares, e à época da sua morte, em 1848, sua fortuna já tinha crescido para 20 milhões de dólares. Com essa fortuna, que representava 0,93% do produto interno bruto nacional da época, Astor tinha uma riqueza real estimada em cerca de 116 bilhões de dólares norte-americanos, quando se ajusta a valores da década de 2000. Nicolau II da Rússia. O czar Nicolau II da Rússia, nascido em 1868, como Nikolai Alexandrovich na casa dos Romanov, ele foi o imperador do Império Russo em 1894, até a Revolução Russa de 1917. Quando ele tinha cerca de 48 anos de idade, em 1916, a sua riqueza foi avaliada em cerca de 881 milhões de dólares, o que equivale a 290 bilhões de dólares em valores atuais. Nicolau II é considerado o monarca e chefe de Estado mais rico da história. Posteriormente, Nicolau também passou a ser considerado o mais rico santo da história, depois que ele e sua família terem sido declarados mártires pela Igreja Ortodoxa Russa e após o assassinato de todos pelos bolcheviques em 1918. Outra pessoa que podemos citar é Cornélio Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt ganhou sua fortuna como transporte marítimo,
e ferroviário. Seu patrimônio líquido de 105 milhões de dólares em 1877 era equivalente a 1,15% do PIB anual dos Estados Unidos da época, com um valor real estimado entre 143 bilhões e 178,4 bilhões de dólares, ajustados ao valor da década de 2000. Vanderbilt é considerado um dos norte-americanos mais ricos da história do país. Uma outra pessoa que podemos lembrar é Andrew Carnegie. Carnegie nasceu em Dunfermline, Escócia. Antes de emigrar para os Estados Unidos, fundador da Carnegie Steel Company, é a maior siderúrgica de aço e ferro dos Estados Unidos até então. Carnegie fundou a empresa US Steel e vendeu a sua parte por 492 milhões de dólares americanos em 1901. Capitalizada em 1,4 bilhão de dólares na época, a US Steel foi a primeira empresa a valer bilhões de dólares no mundo. Em seus últimos anos de vida, o patrimônio líquido de Carnegie era de 475 milhões de dólares americanos, mas, até o momento de sua morte, em 1919, ele havia doado a maior parte da sua fortuna para instituições de caridade e outros empreendimentos filantrópicos, e tinha apenas 30 milhões de dólares em sua fortuna pessoal. Os centenas de milhões de dólares de Carnegie representavam cerca de 0,60% do PIB anual norte-americano e tem um valor real estimado de entre 75 bilhões e 297,8 bilhões de dólares, ajustados a valores da década de 2000. Uma outra pessoa que podemos citar desta época foi John D. Rockefeller. Em 29 de setembro de 1916, Rockefeller tornou-se a primeira pessoa a alcançar uma fortuna pessoal de 1 bilhão de dólares. Rockefeller acumulou sua fortuna através da Standard Oil Company, empresa petrolífera da qual era fundador, presidente e acionista majoritário. No momento de sua morte, em 1937, estima-se que o patrimônio de Rockefeller, patrimônio líquido dele, era de 392 bilhões de dólares, ou seja, 663,4 bilhões de dólares ajustados a valores no final da década de 2000. Segundo estimativas, sua fortuna pessoal era equivalente a 1,53% do PIB anual total dos Estados Unidos naquela época. Ao considerar o valor real de sua riqueza, Rockefeller é amplamente considerado a pessoa mais rica da história. Uma outra pessoa que podemos considerar neste período da história é Mir Osman Ali Khan. Dos 7 nizams que governaram o estado de Hyderabad, na Índia, entre 1720 e 1948, o mais rico foi o último, Osman Ali Khan, que chegou a ser considerado a pessoa mais rica da Terra. Seu retrato apareceu na capa da revista Time em 1937. Ele tinha sua própria casa da moeda e imprimia sua própria moeda, a rúpia Hyderabad, além de possuir um vasto tesouro privado. Estima-se que seus cofres continham 100 milhões de libras em barras de ouro e prata, além de um adicional de 400 milhões em joias. Entre elas estava o Jacob Diamond, avaliado em cerca de 100 milhões de libras em 2008, e utilizado como Nissan como peso de papel. Havia também outros tesouros, pedras preciosas, pérolas, entre outros, o suficiente para
pavimentar, se ele quisesse, a Piccadilly Circus, centenas de cavalos de corrida, milhares de uniformes, toneladas de regalias reais e uma dúzia de Rolls-Royce. Uma outra pessoa que podemos citar desse período é Dom Simon Ituri Patino. Dom Simon, nascido em 1862, morreu em 1947. Foi um industrial boliviano. Ele assumiu minas de estanho na Bolívia e fundições na Inglaterra e na Alemanha. Na década de 1940, ele controlava o mercado internacional de estanho. Durante a Segunda Guerra Mundial, Patinho era considerado uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. Outra pessoa que podemos citar é Henry Ford. Henry Ford ele foi um engenheiro automotivo, empresário norte-americano e fundador da Ford Motor Company. Através de sua concepção do Ford T e do emprego da rápida linha de montagem nos meios de produção, ele foi capaz de reduzir o preço base de seu produto, conquistando assim um mercado mais amplo. Seus maiores ganhos são registrados aos 57 anos e ele morreu com 83 em 1947, com um patrimônio líquido estimado de 188,1 bilhão de dólares, valor ajustado à inflação de 2008. Outra pessoa que podemos citar é Sam Walton. Sam Walton é um dos fundadores da maior rede varejista do mundo, Walmart. Seu patrimônio líquido era cerca de 29 bilhões de dólares em 1981, o que equivale a 70 bilhões de dólares em valores de 2010. Outra pessoa também já muito conhecida dessa época contemporânea é Bill Gates. Bill Gates singularmente acumulou uma fortuna nominal em toda a história, a maior delas, através da corporação em tecnologia informática, a Microsoft. Em 1999, sua fortuna estimada era de 101 bilhões de dólares. Em 2007, seu patrimônio líquido caiu para 82 bilhões e em 2011, a sua fortuna era de 51 bilhões de dólares americanos. A extensa doação para a caridade é a principal causa da queda da riqueza de Gates. Em termos de valor real, ele é provavelmente um dos 10 norte-americanos mais ricos de toda a história. Gates é considerado uma das 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. Outra pessoa que podemos citar desta época é Carlos Slim. Carlos Slim Helú nasceu em 28 de janeiro de 1940. Ele é um magnata, investidor e filântropo mexicano. Slim foi classificado pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo entre 2010 e 2013. Suas extensas participações em um número considerável de empresas mexicanas, através do seu conglomerado, o Grupo Carso, acumularam negócios nas áreas de comunicação, tecnologia, varejo e finanças. Atualmente, ele é o presidente executivo-chefe das empresas de tecnologia e telecomunicação Telmex e América Móvel. Está em última em que, em 2010, foi a maior operadora de telefonia móvel da América Latina, responsável por cerca de 49 bilhões de dólares da riqueza de Slim no final de 2010. Suas participações societárias em maio de 2013 foram estimadas a 70 bilhões de dólares. Essas foram as pessoas que nós trouxemos através do livro de ouro de Saint-Germain como exemplos de pessoas que ficaram muito ricas na história e que utilizaram os preceitos do livro de ouro de Saint-Germain. Com base nesses princípios, e devido a essa atual situação existencial em que a humanidade se encontra, envolto às novas e mutantes formas de opressão, ignorância e escravidão cultural, social e ambiental que impera na moderna e virtual
e industrial tecnológica sociedade capitalista. E devido ao medo e do desespero que nos apodera, retratando que a maneira de como estamos vivendo é totalmente homicida e suicida perante os nossos recursos naturais, onde cada vez mais poluímos e desperdiçamos as águas, degradamos o nosso ambiente e geramos lixo em quase tudo que vestimos, utilizamos e nos alimentamos. Além de toda ignorância em inúmeras faces do cotidiano sociocultural ambiental humano, gerando tendências violentas e diversificadas para o crime, miséria, terrorismo, consumo de mortíferas drogas, doenças, imoralidades, agressões físicas, psicológicas, verbais, mentais, sexualidade depravada, infelicidades que agora são tão comuns no nosso sistema socio-virtual de vida, em que os fatores desses relatos nos mostram que cada vida humana que nasce no mundo hoje é mais um agente para crescer o nosso estilo existencial, que é totalmente insustentável, destrutivo e prejudicial à vida do nosso habitat e de todos os seres vivos que habitam nele, inclusive as nossas próprias vidas. Que se faz presente o seguinte livro, que é O Segredo dos Segredos, o Mistério dos Mistérios, em que ao longo das gerações foram ocultos da grande maioria da humanidade. E assim nós terminamos a parte da introdução do livro. E nesse final dessa introdução, é importante que a gente reflita sobre como nós estamos agindo atualmente perante a sociedade. Nós estamos vivendo num plano de terceira dimensão, um plano físico muito denso, em que existe um véu da ilusão que estimula o nosso medo. É só vocês olharem, assistirem as novelas, assistirem os noticiários, assistirem as entrevistas, vocês vão ver que a maioria delas, podemos dizer que 99,5% do tempo, falam de coisas negativas, estimulam em você o medo, a dor, a apreensão, a ansiedade. Então, eu queria convidar vocês para, a partir de hoje, desligarem e se desligarem totalmente destas informações que não trazem nada de bom, nenhuma energia positiva. Como eu digo no nosso curso, mude a sua vibração. Para que você possa mudar, você precisa melhorar a sua frequência vibracional. E é através de escutar coisas boas, assistir coisas boas, estudar coisas boas, pensar positivo, falar palavras positivas, que você conseguirá imediatamente mudar o seu fluxo de prosperidade e de harmonia e aumentando a sua abundância financeira. Sem isso, ficará muito difícil a mudança. Então, queria convidar vocês para que a gente fizesse agora uma utilização de algumas palavras do eu sou que trabalham a nossa prosperidade. Então vamos respirar fundo. Vamos respirar fundo mais uma vez e vamos repetir as palavras. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou a abundância na minha vida. Eu sou quem governa. Eu sou a presença governante que abre meus caminhos para a prosperidade. Eu sou o eu sou. Eu sou a
paz do mundo. Eu sou. Eu sou a luz. Eu sou vibração. Eu sou a chama violeta que transmuta tudo em amor incondicional e que abre os meus caminhos da prosperidade. Vamos respirar fundo e repetir cada vez mais estas frases. E lembrem-se que quanto mais vocês estiverem equilibrados, trabalhando essa energia do amor na vida de vocês, mais a presença de Deus, mais a presença do divino estará em vocês. Vamos falar aqui agora algumas afirmações de prosperidade. Então, para você ter liberdade financeira eterna, diga: eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber e desejar. Caso você tenha perdido alguma riqueza, você esteja desempregado e queira voltar a ter abundância na sua vida, prosperidade e abundância na sua vida, repita agora: eu sou a riqueza de Deus em ação manifestada no afora, manifestada na minha vida e no meu mundo. Abrir-se-á a porta imediatamente para receber de novo a abundância. Caso você tenha tido um negócio e você queira restabelecer o negócio da sua empresa, diga: eu sou a ressurreição à vida do meu negócio. Aí você cita o nome do seu negócio. Podemos também citar outras frases que podem ser trabalhadas em relação à prosperidade, para ajudar a manifestar esta presença. Podemos falar: eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo manifestar, e pessoa alguma pode interferir nisto. Uma outra frase que podemos citar é: eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Uma outra frase que podemos utilizar é: as coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e ação em todas as ocasiões. Observam que essas últimas frases, elas trazem muito essa questão do que você fala, do que você pensa, do que você sente. E que quanto mais você pensa, sente de forma perfeita, mais você consegue cocriar, mais você consegue manifestar no seu dia a dia essas energias. E para finalizar, nós poderíamos citar a frase: eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte. E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. O que você está falando aí? Que você conquista tudo aquilo que deseja. E isso é uma realidade. Podemos ver, como exemplos do nosso curso, quantas pessoas que normalmente vêm conversar comigo, quantos alunos que vêm conversar comigo: Andréia, realmente eu segui aquilo que você fala e você me disse para que eu fizesse o exercício da gratidão diariamente. Eu fiz e continuo fazendo até hoje. Fiz os meus exercícios do perdão,
perdoei e me perdoei. Fiz os exercícios da limpeza que me ajudaram a limpar as cargas negativas, os sentimentos antigos, as minhas crenças limitantes. Com isso, o fluxo da minha prosperidade abriu. E quando eu comecei a fazer o exercício do amor, do eu me amo e eu te amo, a minha prosperidade abriu, os negócios fluíram, oportunidades novas chegaram. E é isso, pessoal. E aí, quando a gente começa a fazer no módulo 5 as metas e planos, o que que nós temos? Nós temos o quê? O direcionamento. Então, quando você começa a direcionar a sua vida para dizer aonde você quer chegar, aí sim a sua prosperidade ela se faz presente, porque você, além de estar equilibrado, vibrando positivamente, você está definindo para o universo aquilo que você deseja. Então, quero fazer um convite para vocês. Façam os exercícios diariamente, não procrastinem. Entendam que é muito importante e não deixem de falar: eu sou grata, eu sou perfeita, eu sou a perfeição do Criador, eu sou feliz, eu sou luz, eu sou paz, eu sou o eu sou. Então, até a próxima. E com isso, hoje nós terminamos a introdução. E no próximo capítulo, nós iniciamos com o capítulo 1, falando de quê? Do eu sou. Então, até lá, da próxima vez. E namastê, beijo no coração de vocês. E não esqueçam, estão abertas as inscrições para a nossa nova turma do curso Mude a Sua Vibração. Divulguem esse vídeo, curtam, não esqueçam. Um beijo.